Na Grécia Antiga, os homens ocupavam as mais altas posições na sociedade, lutavam nas guerras e governavam. Mas todos esses homens, desde o mais humilde camponês até o rei, buscavam o conselho de uma única pessoa, e essa pessoa era uma mulher. Olá, viajantes da história! Hoje vamos conhecer mais sobre o Oráculo de Delfos. Preparem suas mochilas, então já deixe seu super like e, sem mais demora, vamos ao vídeo. A origem. A cidade de Delfos tinha uma longa tradição em ser considerado o centro do mundo. O próprio Zeus a chamou de umbigo de Gaia. Segundo o mito, uma enorme serpente chamada Piton guardava o local antes de ser morta pela ainda criança Apolo. Quando as flechas de Apolo perfuraram a serpente, seu corpo caiu em uma fenda e fazendo surgir grandes vapores enquanto sua carcaça apodrecia. Todos aqueles que ficaram sobre a fenda entraram em transe repentino e, em alguns, violento. Essa fenda realmente existia no lugar, e acredita-se que quem entrasse nesse transe, Apolo iria possuir a pessoa e encher ela com a presença divina. Essas histórias atraíam os adoradores de Apolo durante a era micênica, lentamente transformando o santuário primitivo em um altar para, em seguida, no século VII a.C., se tornar um templo. Esse templo abrigaria apenas uma pessoa, escolhida para servir de ponte entre os dois planos. Baseado no nome da lendária serpente, a vidente escolhida foi chamada de Pítia, o oráculo. A escolha do oráculo. A comunicação com um deus não era qualquer questão e não se podia confiar em qualquer um para exercer essa importantíssima posição. Em uma escolha democrática, foi decidido que uma jovem virgem seria o veículo mais apropriado para o papel. Entretanto, havia uma desvantagem. Jovens virgens e bonitas eram facilmente alvo de abusadores. Então foi decidido que mulheres de pelo menos 50 anos exerceriam a função. Com uma lembrança do que era antes, continuaram vestindo as mesmas vestes virginais. Elas geralmente eram escolhidas entre as sacerdotisas do templo de Delfos, mas também podia ser qualquer nativa que detinha o respeito da população. Mulheres educadas e nobres eram priorizadas, mas até mesmo as camponesas podiam ocupar o cargo. A Pítia, que antes era casada, depois de escolhida era obrigada a renunciar a toda responsabilidade familiar e até mesmo a sua identidade individual. Ser um oráculo era assumir um papel antigo e de importância vital que transcendia o eu, entrando no mito. A Pítia era tão importante para a civilização grega que era essencial que ela fosse quase como uma tábua em branco. Baseado nisso, filhos, marido e qualquer ligação com a vida anterior tinha que ser cortada em favor de Apolo. A ascensão das Pítias. A razão para a crescente importância que as Pítias foram tomando era simples. Ela dava as respostas. Para uma civilização cheia de ambição e religiosidade, esse vínculo visual e vocal com os deuses era tratado com o máximo respeito. Durante os 9 meses mais quentes de cada ano, no 7º dia de cada mês, Pítia aceitava perguntas de todos os membros da sociedade grega. Isso correspondia com a crença de que Apolo, o deus do sol, abandonava o templo durante o inverno. Depois de ser purificada através do jejum, bebendo água benta e tomando banho na sagrada fonte de Castália, Pítia assumiria sua posição sobre um assento de 3 pés, segurando um colar de louros em uma mão e um prato de água da nascente na outra. Posicionada acima da fissura, os vapores a inundariam, fazendo com que ela entrasse no reino divino. Os vapores eram reais? A origem exata desses vapores mágicos permanece um mistério. Escavações do século XIX nas ruínas do templo não descobriram o tipo de caverna ou buraco no solo que os arqueólogos esperavam encontrar. Durante grande parte do século XX, os estudiosos pensavam que a falha geográfica só fazia parte do mito, até que nos anos 80 uma nova equipe de cientistas decidiu investigar as ruínas por conta própria. As rochas que descobriram sob o templo eram calcário betuminoso e oleoso, que foram fendidas em 2 falhas que cruzavam o templo. Os cientistas sugeriram que movimentos tectônicos antigos
causavam atrito ao longo das falhas e, combinados com a água da nascente, metano e etileno subiam através das falhas até o centro do templo. O espaço pequeno e a ventilação reduzida amplificavam os efeitos que os oráculos sentiam. Outros sugeriram que os transes dos oráculos poderiam ter sido provocados pelo veneno da cobra, mais especificamente das bungaros, conhecidas por terem venenos alucinógenos. Também em uma das teorias mais populares, sugere-se que o estado de transe dos oráculos era simplesmente fingimento. Por conta do poder que suas profecias poderiam deter, argumentou-se que os sacerdotes ou as pítias manipulavam esse poder como bem entendiam. Em busca de um conselho. As pessoas que pediam consulta com o oráculo recebiam o nome de consultores e se aglomeravam para ter um tempo com a pítia. Muitos daqueles que desejavam fazer uma pergunta ao oráculo viajavam por dias ou mesmo semanas para chegar até Delfos. Uma vez que chegavam, eram submetidos a uma intensa interrogação dos sacerdotes que determinavam os casos genuínos e os instruíam sobre a forma correta de fazer suas perguntas. Aqueles que eram aprovados tinham então que passar por uma variedade de rituais tradicionais, tais como levar grinaldas de louro para o templo. Era também sugerido aos consultores que fizessem uma doação monetária, assim como sacrificar um animal. Com o animal sacrificado, suas entranhas eram estudadas pelo oráculo. Então o consultor tinha permissão para se aproximar de Pítia e fazer sua pergunta. Em alguns relatos, ela dava as respostas, mas em outros, ela proferia palavras incompreensíveis que os sacerdotes traduziam em versos. Depois que o consultor recebesse sua resposta, ele voltava para sua casa para agir conforme o conselho dado. Profecia ambígua. O problema é que suas respostas, não importa se para agricultores desesperados para saber o resultado da colheita ou se para imperadores querendo saber se deveriam ou não fazer guerra contra seus inimigos, nem sempre eram claras. As respostas ou as traduções feitas pelos sacerdotes muitas vezes pareciam serem formuladas para que, não importa o resultado, o oráculo estivesse sempre certo. Era essencial que o consultor considerasse cuidadosamente as palavras de Pítia, ou então arriscaria ter uma má colheita ou mesmo a derrota de todo um exército. Quando Creso, rei da Lídia, perguntou ao oráculo se ele deveria atacar a Pérsia, a resposta foi que, se ele atravessasse o rio, um grande império seria destruído. Ele viu isso como um bom presságio e foi em frente com seus planos de invasão. Mas o que ele não esperava era a ambiguidade da previsão da Pítia. O grande império que acabou sendo destruído foi o do próprio Creso. Desta forma, o oráculo, assim como os deuses, era infalível, e sua reputação divina só crescia. Questionar o oráculo era quase como questionar os deuses, impensável. Chegou ao ponto de nenhuma decisão importante ser tomada antes de consultar o oráculo. A importância de Delfos na Grécia e fora dela. Não foi apenas o povo grego, mas também dignitários, líderes e reis estrangeiros que viajavam até Delfos para uma oportunidade de sanar suas dúvidas com o oráculo. E aqueles que podiam pagar, pagavam grandes somas de dinheiro para cortar a fila. Essas doações ajudaram a ampliar o templo, tanto em tamanho quanto proeminência. Delfos parecia estar cumprindo sua própria profecia de ser o umbigo do mundo, atraindo visitantes para os Jogos Píticos, precursor dos Jogos Olímpicos. Sobre a influência das declarações do oráculo, Delfos se tornou uma cidade-estado poderosa e próspera. O oráculo estava sentado não apenas no centro da cidade de Delfos, mas do grande Império Grego. E assim, por quase 1000 anos, a posição de talvez maior influência política e social do mundo antigo foi ocupada por uma mulher. E você, já tinha ouvido falar sobre o poder dessas pítias? O que você achou? Deixe o seu comentário. E não saia desse vídeo sem deixar seu super like, que ajuda muito o canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!